Então, a gente comentou sobre a condição de corrida, que é quando dois processos estão disputando o acesso a um recurso compartilhado. A hora que eles estão acessando o recurso compartilhado, no momento que eles estão acessando esse recurso compartilhado, cada processo entra na sua região crítica. Então, a região crítica é o trecho do processo onde ele acessa o recurso compartilhado. E quando eu tenho essa região crítica, eu quero evitar a disputa, ou seja, eu tenho que evitar a condição de corrida. Por que eu tenho que evitar a condição de corrida? Eu quero que os dois processos usem o recurso compartilhado, só que eu não quero que eles fiquem disputando o acesso ao mesmo tempo. Então é como se, pensando no exemplo anterior lá do spool de impressão, eu quero que os dois processos possam imprimir o seu arquivo. Só que eu tento evitar essa disputa ao mesmo tempo, só que permitindo um jeito que os dois consigam imprimir. Então aqui entra as 4 condições necessárias para evitar a condição de corrida. Primeira condição, dois processos não podem estar simultaneamente em sua região crítica. Então, pensando no exemplo anterior, que era ler a posição do IN, coloca o nome do arquivo e faz um mais um, enquanto um processo está executando essas 3 etapas, o sistema operacional não pode interromper ele. Como no exemplo que eu falei de condição de corrida, eu parei a execução do processo no meio dessas 3 etapas, isso daí fez com que gerasse problema para o sistema operacional, no caso era lá para o processo A, que ele não conseguiu imprimir o arquivo dele. Então, não pode estar 2 processos na região crítica ao mesmo tempo. Vou avançar aqui só para mostrar nesse exemplo aqui. Ó. Então, linha do tempo indo para a direita. Nesse período de tempo aqui, ó, processo A entra na região crítica e vai avançando. Se nesse período de tempo o processo B tentar entrar na região crítica, ele vai ser bloqueado porque o A já está na região crítica dele. Quando o A sai da região crítica, aí o B pode começar a região crítica dele, esse pedaço. O B saiu, os dois executaram. É como se os dois colocassem o arquivo para ser impresso no spool de impressão. Então, essa é a primeira condição necessária para evitar condição de corrida. Depois, nada pode ser afirmado sobre a velocidade e o número de processadores. Isso daí por quê? Eu não posso falar, o A está executando em um processador que é rápido, ele vai conseguir fazer aquelas 3 tarefas antes que ele seja escalonado. Eu não consigo ter essa afirmação porque o escalonamento depende do sistema operacional. Às vezes o sistema operacional escalona de um jeito, às vezes ele escalona de outro. Então eu não consigo ter certeza que mesmo sendo 3 opções, 3 coisas que ele precisa fazer, não consigo ter essa afirmação de que eu vou conseguir executar antes dele ser escalonado. Terceira condição, nenhum processo que não está executando a região crítica pode bloquear outros. É como se um processo que não está acessando a região crítica não deixa outro processo que quer acessar a região crítica. Pensando no exemplo do spool de impressão, eu não estou imprimindo, eu não estou usando aquelas variáveis de in e out, mas o processo B que quer imprimir não consegue porque eu não deixo. Né? Isso daí não pode acontecer. É como se você tem 2 processos, um não quer usar o HD e não deixa o outro usar o HD. Isso daí não pode acontecer. E a quarta condição, nenhum processo deve esperar eternamente para entrar na sua região crítica. Por que isso daí? Ele não pode ficar esperando eternamente, porque a ideia de você ter vários processos no computador e no sistema operacional é você usar todos os recursos que são compartilhados e de forma justa. Se você não consegue isso no seu computador, você não está deixando o processo usar o recurso compartilhado. Então ele tem que usar o recurso compartilhado que está disponível para ele. Não pode ficar esperando eternamente para chegar na execução dessa região crítica. Então, aqui são 4 condições necessárias para evitar condição de corrida, certo?